Bem-vindo ao meu estudo das aulas na plataforma Bubble. Continuação da aula 33, ok? Continuação da aula 33. Vamos ver agora a parte 2 desse projeto, de número 2, né? O projeto número 2, que é multiempresa, mas o gerenciamento sistema de gerenciamento de chamadas para Helpdesk na área de TI. Bom, conhecendo as tabelas que eu usei nesse aplicativo. São 7 tabelas: user, ocorrência, empresa, contagem, responsável, tipo status e setores. Bom, aqui estão todos os campos que eu criei, que eu coloquei lá, tá bom? Cada campo. E ao lado aqui você tem o tipo, tá certo? No lugar desse C você bota um T, tá bom? Porque lá no Bubble, lá ele trabalha como texto. Então, onde tiver C, você traduz como texto, tá bom? Que é caractere. Aqui é D, ó, tipo data, e essa data aqui eu botei como caractere, tá bom? Essa aqui que eu uso para comparar se a chamada foi feita na data de hoje, ou seja, só para ele verificar se a data é igual, tá bom? E aqui é um campo lógico, yes ou no, tá bom? Um campo lógico. E os demais é tudo parecido um com o outro, tá bom? Essa tabela aqui eu vou explicar ela um pouco depois, tá bom? Ela não faz parte, assim, de nenhum movimento do Bubble, mas vou mostrar que eu estou usando ela para cadastrar algumas coisas e verificar algumas coisas dessa tabela aqui, tá bom? Então observe que quase todas elas tem aqui, ó, código de empresa, 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 tá vendo? Ó? Código de empresa, ou seja, o relacionamento dessas tabelas aqui é unânime em todas elas. Vamos conhecer a parte 2 aqui, ó. Então, veja só, aqui na tabela ocorrência, como é que vai acontecer no banco de dados as informações? Na tabela ocorrência vai ficar assim, ó, código do registro, código de empresa, código do nome, empresa, nome, data de abertura, data de hoje, ó. A data de hoje vai ficar assim, ó. E de abertura, vai ficar assim, nesse modelo aqui. Aí prioridade, ó, urgente, alta, e assim vai, ó. Resolvido, sim ou não, o setor, que é o setor de informática, o setor que vai ser solicitando, o tipo de status, atendido, não atendido, em andamento, encerrado, tá bom? Aqui é o parecer técnico e a descrição do blá que a pessoa vai colocar, o que está solicitando. Então, vai ficar mais ou menos dessa natureza aqui que eu estou mostrando, tá bom? A tabela. Por que eu mostro assim? Se você trabalhar isso no papel, essa é uma dica que eu estou dando de informática, tá bom? Aqui é 30 anos de informática, nessa área de programação, já tem um caminho na área de banco de dados e outros programas aí, na linguagem de várias linguagens. Então, quando você põe isso no papel, fica mais pedagógico para você entender, quando você coloca isso no papel. Quando você está desenvolvendo um sistema, pega a tabela, coloca no papel, faz isso que eu fiz agora, faz umas colunas, que fica bem melhor para você entender a lógica do teu sistema, tá certo? Então você vai ficar sabendo isso aqui, é muito interessante isso aqui. Mais abaixo aqui, ó, eu tenho a tabela setor. Eu vou ter o código da empresa, observe que é um em um, ó. Portanto, o nome lá vai ser RH e o outro é cozinha. Isso na empresa 1. Na empresa 2, eu também tenho RH e tenho produção, ó. Olha só, mas rapaz, já tem a RH aqui, já tem outra aqui, não está repetindo. Não, é porque esse RH aqui pertence à empresa 1. Ou seja, a empresa que eu cadastrar, ela vai cadastrar os setores que tem na empresa lá. Então pode ter RH como não pode ter, tá bom? Então ela vai lá. Então quando o usuário entrar na empresa da empresa 1, tá bom? Ele vai puxar só o que? O conteúdo do setor da empresa 1, tá bom? E assim sucessivamente para 2, a 3, a 4, assim por diante. Responsável. Observe que eu tenho aqui, ó, código 1, código 1. Ó. Ou seja, código 1 e código 1 é empresa 1. Tá bom? Empresa 1, aqui, empresa 1. Ó. Tá certo? Então, a empresa 1 eu tenho lá o nome Kleber e Paulo. E na empresa 2 eu tenho Paulo e Kátia. Ó, Paulo e Paulo. Bom, então lá pode ser que seja um Paulo Batista e um Paulo Almeida. Tá bom? É diferente. Tá bom? Então, quando você entrar no sistema da empresa 1,
vai buscar só as pessoas que correspondem à empresa 1. E aqui nessa tabela user, bom, na tabela user, você vai ter o cadastro, múltiplo cadastro, né? Você vai ter o código, autocrescente, vai ter o código da empresa, 1 em 1 corresponde à primeira empresa, 2 em 2 em 2 à segunda empresa e 3 corresponde a uma terceira, tá bom? Aqui é o código capturado, ou seja, quando eu clicar, por exemplo, na linha onde tem o técnico lá, o técnico vai clicar numa linha que é para fazer o parecer técnico. Quando ele clica, ele pega o número da linha que corresponde à ocorrência. Por exemplo, aqui nessa ocorrência aqui, ó, se o técnico tivesse de clicar nessa linha aqui, ó, então qual o número que ele iria pegar? É o 5. Então ele pega esse 5 aqui, ó, e traz para cá. Ele traz para cá, ó, nesse código capturado. Aí o que acontece? O técnico vai e coloca o parecer, coloca o status e outras coisas a mais. Quando ele colocar aqui, mandar gravar, o que é que ele faz? Ele pega esse código 5 aqui, vai nessa tabela e diz, ó, localiza o código 5. Quando achar, ele altere as colunas que eu desejar. É isso que ele vai fazer lá, tá bom? Então, existem várias formas de você alterar o conteúdo de uma tabela. Eu estou mostrando desse modo aqui porque a gente tem diversas formas de trabalhar, tá bom? Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, nessa daqui, ó, qual o código ele vai pegar? O 3, ele vai trazer o 3 para cá. Agora, veja só, suponhamos que tenha mais de um técnico, tá bom? Mais de um técnico. Então, o que acontece? Quando o técnico Kleber acessar isso aqui, um outro também pode acessar isso aqui. Só que ele vai gravar o código capturado no meu correspondente aqui, ó, Kleber. Se tivesse mais outro embaixo, ele fazia a mesma coisa. Ele gravaria no correspondente. Ou seja, para não haver falha no conteúdo da alteração, tá bom? Então, se você pega um documento, abre ele, no exemplo, no Word, e uma pessoa no outro computador, interligado com o teu computador pela rede, e abre o mesmo documento seu, o Word vai dar uma mensagem lá, e o documento vai ser o quê? Só leitura. Por quê? Porque tem alguém mexendo no documento. Então ele dá prioridade àquela pessoa que está mexendo. Então, isso acontece no Word. No banco de dados, o que, você vai fazer? Algo semelhante. Tá bom? Ele vai bloquear uma faixa daquela dali do registro. Aqui não vai bloquear nada, porque eu estou pegando o código e trazendo para o meu registro. Tá certo? Então, quando o nível do usuário for 2, ele vai para a página 2. Quando for 1, ele vai para a página 1. Bom, não é bem a página 1, também não é bem a página 2. São páginas diferentes. Tá bom? Então, quando a pessoa que é usuário clica no nível 1, vai aparecer uma página. Quando ele é usuário nível 2, vai aparecer outra página. Já nessa aula aqui, ó, ou melhor, já nessa página, tela de registro, vou só dar uma explicação simples. Como é que eu fiz isso aqui? Aqui é um input, outro input e outro input. 3 inputs, tá bom? Aqui é um radio button, né, um botão rádio, onde eu faço duas opções aqui, 1 e 2, e aqui ao lado é um textozinho que eu coloco, ó. Tá bom? Por quê? Porque eu vou verificar só o número e não o texto, tá bom? Eu vou verificar só o número. Se ele clicar aqui nesse aqui, corresponde ao número 1. E esse usuário aqui é separado que eu fiz, ó. Apenas eu encostei junto. E aqui é o botão gravar. Quando eu mando gravar aqui, ó, vou lá no meu workflow dele, desse botão gravar. Como foi que eu fiz? Aqui eu mando ele assinar. Deixa eu puxar para cá, ó. Eu mando ele assinar. Certo? Ele assina aqui, ó. Input e-mail, que é o e-mail, e a senha. Ele assina. Depois que ele assinar, vamos para a parte 2. Depois que ele assinar, ou seja, gravar, tá bom? Depois que ele gravar aqui dali, aí eu vou para aqui, ó, no meu Make Change. Eu vou fazer um Make Change aqui, ó. Eu digo, ó, vá na tabela contagem, tá bom? Vá na tabela contagem do primeiro registro. Lembrando a você que a tabela contagem só tem um registro, mas tem mais de um campo. Vou mostrar a você. Deixa eu clicar aqui, contagem.
Observe que aqui eu tenho contagem. Ó. Essa aqui é a tabela contagem. Eu tenho código empresa, código nome, código registro, tá certo? Só tem esses 3 campos. Beleza, mas tem só um registro. Então, esse daqui a gente servir para fazer só somar número para colocar nas tabelas, tá certo? Então, vou voltar para lá, onde eu estava lá. Então, eu digo a ele, ó, vai na tabela contagem, certo? Na tabela contagem, pega o código nome, certo? Que está lá, descontagem, ou seja, essa contagem, ou seja, essa tabela contagem, do código nome, mais um. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo aqui, ó, pega o número que está lá e soma mais um. Então ele vai somar mais um e adiciona em código nome. Beleza? Aí no próximo aqui, ó, no make change do próximo. Aí eu digo a ele aqui, ó, na tabela user, tá vendo? Ó, ou seja, usuário corrente, pegue o código do nome dele, faça aqui um show for, aonde? Na tabela contagem, certo? Primeiro registro do código nome, ou seja, vá na tabela contagem, no primeiro registro, na coluna chamada código nome, e pega a numeração que está lá e traga e armazena aqui, ó, código nome, ou seja, é o código da tabela, tá bom? Vou mostrar lá, ó, esse código aqui, ó, esse código aqui, ó, tá bom? Ele vai fazer isso aqui, código registro. Então, se ele tivesse de somar mais um, seria aqui 7, ó, no próximo aqui seria 7, ok? Voltando para lá. Aí eu digo a ele aqui, ó, nível acesso recebe o que? Meu raio bottom. Aqui, ó. 1 e 2, tá vendo? Ó? Ele vai receber 1 ou 2. Tá certo? E o valor. O nome vai receber do input o que? Nome. Input, nome. E o código empresa vai receber o que? Input, chave, tá bom? Da empresa. Ou seja, a chavezinha que está lá, que eu digitar. Beleza? E depois aqui eu mando ele fazer um reset. Enfim. Voltando para lá. Então, essa é a tela que faz o registro das pessoas. Quem faz é o administrador, tá bom? Se o administrador quiser que a empresa faça isso, qualquer empresa, o que, que ele vai fazer? Essa mesma tela ele vai enviar, porém, sem esses campos aqui, ó. No lugar desses campos aqui, vai estar o quê? O número 1 escondido, certo? Do input. Quando a empresa lá fizer o registro de qualquer pessoa, certo? O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar o número 1 guardado como nível 1, tá bom? Bom, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui. Como eu estou colocando só o nome da pessoa e não o e-mail, o que é que eu fiz aqui, ó? Deixa eu mostrar para você. Aqui eu tenho um input e outro input, tá bom? Esse input aqui, eu tenho um conteúdo fixo. Deixa eu puxar para cá. Eu tenho um conteúdo fixo. Qual? @helpdesk.com.br. Que é isso? É o endereço de e-mail que vai concatenar com o nome da pessoa que eu digitar. Então, eu vou só o quê? Logar uma pessoa sem precisar colocar o conteúdo final do e-mail. Tá bom? Ele vai ficar padrão. Então, eu posso colocar qualquer nome. Quando ele achar um nome igual, ele vai dizer, esse aí já existe. Tá certo? Então, o que é que eu faço? Esse conteúdo aqui vai aparecer nesse aqui, ó. Nesse aqui, chamado input e-mail fixo 1. Nesse de baixo aqui, é chamado ó, e-mail fixo 2. Como é que eu faço essa concatenação? Bom, eu faço input, nome. Quem é input e nome? Vamos lá. Esse aqui, ó. Isso aqui é input e nome. Ou seja, pega o conteúdo daqui, certo? E pega esse conteúdo daqui, o input, nome, valor, e append. Ou seja, adicione, tá bom? Adicione o quê? O input e-mail do fixo 1. Ou seja, eu estou unificando o nome que foi digitado aqui, tá bom? Digitado aqui, com esse nome aqui, ó, juntando, tá bom?
Então ele está pegando o nome daqui e juntando com esse aqui, ó. Que na realidade, resumindo, é um e-mail. Tá bom? Então a pessoa não precisa mais ficar colocando um arroba e o e-mail. Não precisa. Tá bom? Se tiver um Kleber na empresa A e um Kleber na empresa 2, ele não vai permitir cadastrar. Vai ser chamado Kleber alguma coisa. É como se fosse nome de policial. Você não vai encontrar João Almeida e Pedro e João Almeida 2. Não vai. Vai haver uma diferença nos nomes. Ou vai encontrar o nome da pessoa e uma abreviação de uma letra, ou se não, um nome e o nome completo da pessoa. Tá bom? É como se fosse nome policial. Então, ele não vai deixar você botar o mesmo nome. Tá bom? Então, a forma é essa. É o que acontece hoje nos login. Quando você vai criar uma conta em algum lugar, isso fica sugerindo. É o nome da pessoa, mas o número 10, 15, 20, 100. Tá bom?